Olá, está começando agora mais uma edição do Unifap Responde. Hoje nós vamos conversar sobre o novo mestrado em Direito na Universidade Federal do Amapá. E para responder as principais dúvidas, nós recebemos a coordenadora do mestrado, a professora doutora Helena Simões. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Unifap Responde. Eu que agradeço a oportunidade, Rafael, e espero então dirimir todas as dúvidas e os questionamentos sobre o novo mestrado em Direito da Unifap. Então vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Professora, quando foi aprovado o mestrado em Direito aqui na Universidade Federal? Olha, desde 2022, a CAPES abriu um calendário para a submissão de propostas por todas as instituições de ensino superior do país. Então, a nossa universidade compôs um corpo docente e enviou a proposta em 2022, que foi aprovada em julho de 2023. Então, a CAPES divulgou essa aprovação e nós temos, então, um tempo de formalidade para tramitar e finalizar esse processo de reconhecimento pelo Ministério da Educação. Então, a gente está aguardando esse período para pensar, então, no processo seletivo do mestrado, que a gente espera que ocorra ainda esse ano, mas a aprovação já ocorreu e a gente está aguardando a tramitação dessa formalidade para efeito de abertura de vagas e de selecionar os novos alunos e alunas. Professora, quando é que ocorre a seleção? Pois é, essa seleção, ela precisa aguardar essa formalidade, porque quando a CAPES ela aprova um mestrado ou um doutorado, ela envia ao Conselho Nacional de Educação, que delibera sobre essa aprovação, passa então pela homologação do ministro da Educação. Então a gente está aguardando esse espaço, essa formalidade, esse tempo, e a gente quer que o edital saia ainda esse ano. No entanto, a gente não tem certeza porque a gente está aguardando essa posição do MEC. Esse é o primeiro mestrado em Direito na universidade? É o primeiro mestrado em Direito da Unifap e é o primeiro mestrado em Direito do Estado do Amapá, né? Nós já tivemos um mestrado em Direito Ambiental e Políticas Públicas, ofertado pela Unifap, mas ele não era na área do direito, ele era na área interdisciplinar. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, na região norte toda, só os estados do Amazonas e o estado do Pará ofertam programas de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado. Então, agora o estado do Amapá e a Unifap entram nesse circuito para reduzir mesmo a assimetria regional nessa oferta de cursos de pós-graduação no Brasil, né? E, professora, este mestrado em Direito, ele terá foco em alguma área? Sim, a gente tem uma área de concentração muito específica. A área de concentração é Justiça e Direitos Humanos, que é dividida então em duas linhas de pesquisa, que é Sistemas de Justiça e Direitos Humanos e Justiça Social e Desenvolvimento. Então, a despeito dos interesses de pesquisa de cada professor, que comporá, então, o corpo docente, que pode ser na área de ambiental, de tributário, internacional, criminal, todos terão necessariamente que dialogar, que fazer uma interlocução com essa área de concentração, justiça e direitos humanos. O mestrado, ele é acadêmico e não profissional. O que Exato. isso significa? Olha, há uma diferença na oferta de mestrados acadêmicos e mestrados profissionais. Os programas de pós-graduação, eles podem ter a modalidade tanto acadêmica quanto profissional, e a diferença é justamente o objetivo final desse processo de formação. Os mestrados acadêmicos e doutorados acadêmicos também, eles objetivam a formação de pesquisadoras e pesquisadores, portanto, eles objetivam a produção do conhecimento, né, a ciência, para produção intelectual, divulgação dessa produção, eles não têm uma finalidade prática específica, como tem os mestrados e doutorados profissionais, né, que tem um objetivo, um processo, um interesse de formação para atuação prática, técnica, para uma atuação mais aplicada. É claro que quando você passa por um processo de formação em que você vai pesquisar, vai produzir conhecimento, isso, ao fim e ao cabo, vai interessar e vai repercutir na sua prática profissional. Mas o objetivo principal do mestrado e doutorado acadêmico é formar pesquisadoras e pesquisadores para a produção de conhecimento.
E no processo seletivo, haverá alguma reserva de vagas? Olha, a reserva de vagas para o mestrado em Direito é aquela que é baseada na lei, né? Então, a gente vai ter a reserva de vagas para as cotas de ações afirmativas e também vamos ter algumas reservas de vagas chamadas de supranuméricas para obedecer à nossa resolução da Unifap de ações afirmativas. Mas, no geral, as vagas são para ampla concorrência e, então, os interessados vão ter que cumprir com os critérios de formação que o edital vai deixar muito claro. E quem serão os docentes no mestrado em Direito? Certo. Os nossos professores são em número de 15. Todos os professores são doutores da casa, então são professores concursados e efetivos da Unifap. Dos 15, somente há um professor colaborador, que é da PUC do Paraná, que decidiu contribuir conosco justamente por causa da sua experiência, sua trajetória acadêmica. E todos são, a grande maioria são doutores em Direito, mas a gente tem alguns também doutores em Educação, em Antropologia, Sociologia, Ciência e Tecnologia, justamente para fazer essa interlocução com o campo jurídico dos direitos humanos e da justiça, que é a nossa área de concentração. Mas todos produzem, têm pesquisa na área jurídica. Existe algum espaço para obter mais informações, algum site, alguma rede social? A gente está exatamente nesse momento estruturando tudo isso, Rafael. A gente deve colocar no ar a página do curso em novembro e nas próximas semanas, então, a gente deve divulgar o nosso Instagram, nossas redes sociais, que é o PPGD Unifap. E se alguém tiver alguma dúvida muito específica, pode nos enviar um e-mail, que é ppgd@unifap.br. Então, professora, novamente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Unifap Responde. Suas informações foram essenciais. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Este foi mais um Unifap Responde. Você nos acompanha no canal da TV Unifap no YouTube. Até mais.